né? A semiologia neurológica. Então, o primeiro ponto da avaliação, sendo ela neurológica ou não, então, sempre o nosso primeiro ponto vai ser o nome do paciente. Então, descrever nome, endereço, tá? Então, às vezes isso já vem pronto de alguma triagem, de algum setor, outras vezes a gente tem que preencher. É interessante que a gente preencha, por quê? Porque a gente pode, através, por exemplo, do endereço, saber se aquelas características são de uma doença que está acontecendo só naquela região ou só naquele bairro. Então, a gente consegue identificar, as crianças estão nascendo com um dano neurológico como microcefalia e, pelo estado, já se pôde chegar a alguma conclusão, tá? Telefone para contato, a data da avaliação, por quê? Porque é o momento que nós vamos descrever ali essas características do paciente, então tem um dia certo. A raça, porque não que a gente pergunte, qual é a raça do senhor? Não, mas você supõe ali que seja da raça negra, que seja branco, que seja pardo, você escreve, tá? A gente sabe que não é só pela cor, mas qual a importância de raça? Esclerose múltipla é mais comum em mulheres, né, brancas, de 14 a 45, 43 anos. Então, a raça ela já pode ajudar a gente para fechar algum tipo de diagnóstico, tá? A idade também, sexo, então, esclerose lateral amiotrófica é mais comum em homens por volta de 50 anos. Não tem relação nenhuma com a raça, tá? A profissão, então, lá tem um frentista que está começando a apresentar uma perda progressiva de função. Pode ser uma toxicidade de algum produto químico. O frentista está começando a ter dificuldade respiratória. Pode ser um tumor. Um paciente que trabalha com produtos químicos, com radiação, começa a ter uma fraqueza de distal para proximal, pode ser esclerose lateral amiotrófica. Então, nós temos alguns achados que nós já vamos começar a funilar os dados do paciente em função da profissão dele, da raça, da idade. Então, qual é o objetivo da nossa avaliação? É tentar fechar uma possível causa para esse comprometimento do paciente, tentar entender o que está acontecendo, tá? A data de nascimento, né? Mesmo que a gente pergunte a idade, é interessante saber a data ali. E o diagnóstico médico. Então, esse diagnóstico normalmente vem pelo CID, Código Internacional das Doenças, que já está no volume 11. Então, vai ter lá o CID, que é um código, são vários capítulos de alterações que muitas vezes esse paciente já vem com esse CID. Tá? É um código que tem uma relação com a doença de base que esse paciente vai apresentar. Alguns pacientes podem vir lá com CID, determinado CID, interrogação, outro, interrogação, outro, interrogação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se sabe que ele tem uma determinada perda de função, mas não se tem certeza de qual é a característica, né, qual é a doença que está gerando essa perda de função. Se sabe o quadro que esse paciente apresenta, pelos sinais e sintomas dele, mas não consegue fechar exatamente a possível causa, a doença de base ali do paciente. Tá bom? Se ele vier, ótimo. Se ele não vier, a gente segue o atendimento e faz a avaliação. Por quê? Porque esses pacientes, eles têm essa demanda espontânea. Então, ele pode procurar o atendimento fisioterapêutico sem precisar passar por um médico. Nós vamos dar o diagnóstico físico funcional dele. A partir disso, propor uma terapia, né, física, a fisioterapia. Beleza? A partir desse relato, o que nós vamos identificar ali? Então, entrar na anamnese. Deixa eu até abrir aqui uma outra aula aqui,
para facilitar a vida, que tem já as perguntas que a gente precisa realizar nessa anamnese para que a gente possa tentar entender com maior facilidade o quadro dos pacientes. Tá? Então, o que nós perguntaremos aí, ó, na queixa principal? Então, como o nome está dizendo, queixa principal é o que mais incomoda o paciente. Então, nós vamos perguntar para ele o que mais incomoda e vamos escrever com as palavras dele, entre aspas. Ah, eu sinto que meu corpo está com um lado pesado, não consigo me movimentar. Ah, eu estou sentindo uma dor, estou com dor aqui na pá. Você não vai traduzir o que ele está dizendo e escrever aí na história na queixa principal. Então, ele está com a fraqueza do lado direito. Oi? Entendi. Então, a queixa principal você não pode colocar termos técnicos, tem que ser a palavra mesmo do paciente. Como o senhor mesmo falou, se ele estiver com dor na pá, coloca tudo o que ele relatar. Isso. Aí eu estou com o meu lado direito todo esquecido e pesado. Pronto. Aí quando a gente for colocar isso na história da doença atual, aí sim, relata hemiplegia e hemiparestesia à direita, beleza? Ah, dor na escápula, então quadro álgico na escápula, EVA 10, EVA 8, mas na queixa principal é interessante que a gente deixe com as palavras dele. Por quê? Porque se ele chega falando que está com o lado esquecido, está com um peso no corpo e você coloca hemiplegia aqui, hemiparestesia, mais para frente, quando você perguntar, e aí, o senhor está melhor? Ele pode falar, não, ó, meu braço aqui está mexendo meio torto. Mas antes não mexia. Se você falar para ele, ó, mas o senhor disse que anteriormente estava com hemiplegia e hemiparestesia, ele não vai lembrar disso. Ele vai lembrar de quê? Não, o senhor disse que estava esquecido e estava pesado. E agora, não está melhor, não? Ele consegue localizar melhor essa evolução dele. Não que você obrigue ele a perceber a melhora, mas você tem documentado da forma que ele disse o que ele estava relatando lá no início. Beleza? Então, a gente bota aí com as palavras dele. Na história da doença atual, aí sim. Aí a gente coloca em termos técnicos. Beleza? Então, a gente começa descrevendo aqui, ó. Então, sempre. Deixa eu mudar isso. Ó, sempre em termos técnicos, beleza? E em ordem cronológica. Tá? Então, a história da doença atual, nós vamos descrever sempre em termos técnicos em ordem cronológica. Então, descrevendo inicialmente o quê? Ó, quem está te falando. Então, paciente relata, acompanhante relata, filho relata, mãe relata. Então, se o paciente relatar, ótimo. Paciente relata o quê? Então, você pergunta para ele, ó, o que aconteceu? Como aconteceu? Há quanto tempo? Ah, o paciente relata que há aproximadamente um ano sofreu um acidente automobilístico, tá? Em uma rodovia. O seu atendimento demorou. Então, ó, buscou ou não atendimento médico, tá? Então, como é que foi o socorro ali? Então, como é que foi o atendimento? Se fez algum tipo de exame? Se fechou o diagnóstico? Então, sofreu um acidente, o atendimento médico demorou um pouco para chegar, mas depois logo chegou o SAMU, imobilizou ele, foi conduzido ao hospital. Nessa condução, ele já relatava não sentir as pernas e fez uma tomografia e foi evidenciado uma fratura de L3, L4, comprometendo ali a caldequina. Fez cirurgia para redução de fratura
e permaneceu internado durante 30 dias. Beleza? Então, nós vamos descrever o que aconteceu. Então, se buscou atendimento, ó, se fez cirurgia, se precisou ficar internado. Então, ficou internado. Quanto tempo ficou internado? Se nessa internação passou ou não pela UTI? Quanto tempo de UTI? Por quê? Porque isso tem relação direta com a gravidade. Então, um macete, né, que eu sempre falo para o pessoal é o quê? Você pergunta todos esses dados para o paciente, mas você não sai anotando direto, não. Por quê? Porque às vezes ele vai te contando a história meio fora de ordem. Tem hora que ele lembra, mas eu lembro que há 2 anos atrás eu também tive um negócio parecido. Mas há 6 meses eu tomei o remédio e tive tal reação, mas aí fiquei com essa perna pesada. Então, ele pode te contar dados de maneira aleatória, fora de ordem. Então, você colhe toda a história e depois você vem por partes. Então me fala aí. Então, a primeira coisa que aconteceu com o senhor foi um ano nesse acidente? Foi? Foi. Pronto. Então, o paciente relata que há aproximadamente 1 ano sofreu acidente, tá? Que precisou ser conduzido ao hospital pelo serviço de emergência, fez uma tomografia, evidenciou fratura de L3 e de L4, fez uma cirurgia de redução dessa fratura, permanecendo internado por mais 1 mês. Então, você vai descrevendo o quadro. Tranquilo aí? E descrever, ó. Beleza. Esse exemplo que eu dei, não tem 1 ano de acidente? Então, a gente descreve. Vai precisar descrever detalhadamente esse ano inteiro? Não, vê o que ele fez depois, tá? Pode pular alguns episódios. Então, ó, como foi o primeiro atendimento dele, os primeiros socorros e o quadro clínico do dia. A gente já sabia que ele estava o quê? Com a perda de função. Então, ele estava lá paraplégico, não foi? Então, se estava lá com quadro álgico, descrever o EVA, lembra a escala visual analógica de dor, daqui a pouco eu mostro ela de novo. E também descrever fatores que pioram ou melhoram os sintomas. Então, saber, no caso dele, a gente tem que saber se ele está melhorando ou piorando. Então, nesse ano, o senhor achou que está melhor? Estou melhor sim. Hoje eu já consigo ficar em pé com ajuda, já dou alguns passos, beleza. E o senhor acha que melhorou por quê? Quais foram os fatores que fizeram o senhor melhorar? Eu venho fazendo fisioterapia desde o dia do acidente e há 6 meses eu comecei a intercalar com a eletroestimulação e eu achei que isso melhorou muito. Beleza, ótimo. Tranquilo? Então, descrever, ó, se ele faz atendimento, os remédios que ele toma. Então, ó, se do início dos sintomas para hoje houve melhora do quadro. Eu senti melhora. Pronto, ótimo. Descrever a melhora e a gente percebe ao longo do tempo como esse sintoma está se comportando. Por quê? Porque nesse exemplo que eu dei, o paciente teve um quadro, um acidente e vem melhorando. Mas se fosse uma doença progressiva, ia ser o inverso. Ele iria estar bem e iria estar piorando. Então, saber se ele tem uma perda gradual de função ou se ela vai melhorando, tanto ela relacionada ao quadro álgico, alguma perda motora, perda sensitiva, e descrever todos esses sinais e sintomas até quando? Até agora. Então, a história da doença atual até agora. Então, ele relatou 1 ano atrás do acidente, né? O que a gente pergunta? E aqui agora, na minha frente, o senhor está sentindo o quê? Hoje eu já ando apoiado. A dificuldade que eu tenho é de levantar a ponta do pé. Então, ando, preciso levantar um pouco mais o joelho, porque eu estou arrastando a ponta do pé no chão. Pronto. Nós vamos tratar essa marcha escavante. Essa marcha arrastando a ponta do pé. Esse é o nosso objetivo terapêutico. Porque ele já está praticamente independente. Então, ele precisa saber a história para poder tratar. Então, nós vamos tratar ele agora. Tranquilo aí?
Então, a história da doença atual, ela vai descrever do momento do comprometimento até agora. Então, ele vem melhorando até agora. Beleza, ótimo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Ótimo. Então, amanhã é saber primeiro o histórico do paciente todinho e depois ir fazendo essas perguntas. Isso. Saber tudo para a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu com ele, né? O que levou ele a ficar nessa condição. E a partir disso, a gente consegue entender se ele está melhorando, o que ele fez para melhorar, se ele está piorando, qual é a velocidade dessa piora, para que a gente possa propor uma intervenção ou que minimize, né, a evolução, uma doença progressiva, às vezes a gente não consegue frear, ou a gente consegue propor uma intervenção que ele, de fato, melhore. Então, o melhor tratamento que nós temos para fazer vai depender o quê? De uma excelente avaliação. Porque o tratamento hoje você encontra na internet, em qualquer língua que você queira ler, o artigo de qualquer lugar do mundo, você tem acesso. Só que você precisa ter muito claro o que você vai tratar, por que você vai tratar, qual o seu objetivo. Às vezes é isso que a gente hesita um pouco e fica sem saber o que está acontecendo. Então, a avaliação, quanto melhor a avaliação for, mais fácil vai ser para ter um resultado positivo. Tranquilo? Tranquilo. Então, colheu ali a anamnese. Depois vamos ver as atividades de vida diária. Será que aquele comprometimento que o paciente está apresentando está interferindo, né, Professor? nas atividades... Oi? Tem como o senhor diminuir só um pouquinho a tela, que está cortando algumas palavras assim no celular? Agora. Melhorou assim? Eu acho maravilhoso, tá bom. Pronto. Tranquilo. A Marli entrou aí também. Que bom. Tudo bom, Marli? Tudo bom, professor. É porque eu não queria interferir. Boa tarde. Pronto, boa tarde. Tranquilo. Mas a gente está gravando, eu vou colocá-la no YouTube também, como eu falei, tá? Tá certo. Então, vimos lá a história. Vamos ver aqui, Deixa eu pegar aqui. Então, nós vamos ver a atividade de vida diária. O quanto esse relato do paciente está interferindo nas atividades de vida diária. O paciente está lá, como eu falei, paraplégico. Ele agora não está mais paraplégico, ele está paraparético. Ele tem, né, uma diminuição de força, mas ele diz que já consegue andar. Beleza, ótimo. Então, nós vamos ver o quanto isso está interferindo na atividade de vida diária. Mas o senhor consegue trocar de roupa? O senhor consegue levantar do leito, ir no banheiro? Ele não consegue fazer direito. Então, você descreve o que ele não realiza. Não consegue descer escada. Pronto. Não consegue dirigir. Tem dificuldade de ficar em pé muito tempo para higiene oral, para escovar os dentes. Por quê? Porque esses pontos das atividades de vida diária, nós vamos precisar melhorar no paciente. Melhorando, nós vamos dar mais o que para ele? Independência. Esse é o nosso grande objetivo. Por isso, essa pergunta relacionada à atividade de vida diária. Tá? Outra pergunta importante, história patológica pregressa. Então, nós vamos perguntar para o paciente quais doenças esse paciente já teve ou ainda tem, tendo essa doença relação ou não com a doença que ele está apresentando. No exemplo que eu dei, o paciente estava paraplégico por um acidente. Não tem nada a ver com nenhuma doença de base. Ainda assim, nós vamos perguntar para ele. Sou hipertenso? Não, não sou. Nós vamos documentar. Então, vai escrever, nega hipertensão. Sou diabético? Não, nega diabetes. Beleza? O senhor fez cirurgia? Nega cirurgia. O senhor teve alguma infecção aí viral? Não, não teve infecção viral. Nega infecção viral.
Tranquilo? Descrever o que ele negar, temos que documentar. Por quê? Se a gente pergunta, sou cardiopata? Ele fala, não, não sou não. A gente escreve aqui, nega cardiopatia, mas ele teve lá uma alteração durante o atendimento e ele escondeu esse dado, ou ele mesmo não sabia, você pelo menos está documentado que essa pergunta você fez. Lógico que aspectos clínicos podem chamar a atenção também, mas em um primeiro momento nós vamos depender muito do relato dos nossos pacientes. Tá? Então, documente mesmo o que ele negar. Aquele que fala assim, não, eu não tenho nada, não. Você já pergunta, o senhor teve gripe? Ele fala, tive, claro. Então, como que o senhor não teve nada? Só para que ele possa perceber a importância de relatar, mesmo que seja uma gripe. Tá? Vamos para a história social. Então, perguntar se é etilista. Eu bebo socialmente. O que é socialmente para o senhor? Tá? Se é tabagista, quantos maços por dia? Então, pode falar que é etilista e toma aí 4 garrafas todo dia para abrir o apetite. Não é um etilista social, né? É muito. Uma vontade grande de abrir o apetite. Temos que ter cuidado. Tabagista, fuma 4 maços de cigarros por dia. É demais. Não tem como ele não ter complicação dessa quantidade. Nível de escolaridade, porque, um exemplo aí, doença de Alzheimer é mais comum em quem tem baixo nível de escolaridade. Saneamento básico, condições de moradia, porque alguns comprometimentos podem estar relacionados a isso, as condições do paciente. Tá? Medicamento, então, quais medicamentos ele toma, qual a dose, qual o horário, para que não corra o risco do paciente chegar para o atendimento 11 horas da manhã e ele tomou 9 horas da manhã Lexotan, 8 horas da manhã Rivotril, ele não vai conseguir fazer nada, a neuroplasticidade está diminuída, porque ele vai estar praticamente sedado para fazer a intervenção. Então, para que a gente perceba esse maior efeito. Outro, o paciente tem doença de Parkinson, ele precisa da dopamina ali, da levodopa, da prolopa, cabidopa, e o melhor momento do tratamento dele é depois da medicação. Então, meia hora depois da medicação é o melhor momento. Você atende ele de meia hora a 1 hora, ele vai só melhorando a mobilidade ao longo da realização. Então, alguns remédios você precisa fazer o atendimento depois dele receber a medicação. Tá ok? Precisamos saber também da história familiar. Na família do senhor alguém tem alguma doença aí que o senhor saiba? Hipertenso, tem lá um sopro no coração, é cardiopata, é diabético, todo mundo tem depressão, então você documenta a patologia e documenta o grau de parentesco, para que você saiba se existe a possibilidade dele ter herdado alguma coisa desses achados, se ele tem um risco de ter esse quadro. E vamos para os exames complementares. Qual é o papel do exame complementar? Digamos que a gente aqui já perceba, como eu falei lá antes, o paciente relatou, no nosso caso, ele teve um acidente e por isso ele ficou lá paraplégico. Vamos ver no exame de imagem se a lesão mesmo, se tem fragmento ósseo no canal medular, se nos exames a gente consegue entender o que está acontecendo. Como nós vamos documentar isso? Então, a gente costuma agora pedir xerox dos laudos. Se você tiver avaliando em um hospital, você tem acesso ao sistema onde você vê a tomografia do paciente, os exames do paciente todos online, fica muito mais fácil. Tá? E você documenta
o que você está vendo. Quais são os achados? Você não vai só colocar radiografia, tomografia, ressonância, hemograma, não. Você vai descrever os achados de cada um, para que a gente possa tentar entender ou começar a entender o que esse paciente está apresentando. Então, ele pode descrever para você aí na história todo o relato de uma perda funcional. Vou contar o episódio de uma paciente. O pai dela teve esclerose lateral amiotrófica e ela acompanhou todo o pai até, infelizmente, o pai ir a óbito. Tá? Ela que seguia, eu atendia e acompanhava essa senhora sempre com ele. Uns 4 anos depois do óbito do pai, ela buscou o atendimento, relatando que estava com a mesma doença do pai. Todos os sinais e sintomas, todos os quadros, na avaliação, nossa, eu tomei um susto, pareceu muito. No exame, nos exames complementares, não havia nenhum achado. Ela não tinha sinal de neuropatia de neurônio motor nenhum em eletroneuromiografia. Na ressonância, não tinha nenhum achado de lesão ali do córtico espinhal em nível nenhum, nem no cérebro, nem na medula. Não tinha achado nenhum para ela ter sintoma. E diferente dos quadros de esclerose lateral amiotrófica, que eles começam e vão piorando continuamente, ela tinha o quê? Melhora do quadro. Ela tinha todo o sintoma e depois voltava ao normal. Todo sintoma e voltava ao normal. Isso está estranho. Então, ela não tinha achado nenhum. Conversando com ela, parecia, né, ser algo de estresse, algo psicológico. Encaminhei ela para um psicólogo, para um psiquiatra. Ela foi acompanhada, comecei o atendimento com ela para que ela ficasse tranquila, mas ela melhorou pela abordagem psicológica. Então, o exame complementar, ele vai te dar algo mais palpável sobre o quadro, onde você possa ver alguma alteração, perceber algum achado. E aí a gente documenta esse achado. Tá? Tranquilo aí? Vou mostrar aqui um exemplo. De uma ficha. De uma ficha preenchida, tá bom? Para dar uma luz aqui. Apareceu aí? Apareceu, professor. Pronto. Então, a história, né, desse caso, então, o CID, como eu falei, então, o CID está aqui, ó. G82, relacionado à lesão medular, tá? Fratura de coluna com comprometimento medular. Então, essa história que eu estou descrevendo aqui como exemplo, o paciente teve uma lesão em C4, C5, com compressão medular em C4, lesando a medula de maneira completa. Então, na queixa principal, quando ele perguntou, o que mais incomoda? Volta aí rapidinho. Desculpa. O CID, a gente pode baixar o aplicativo, né? O CID 11. Pode. E isso, a melhor coisa é o aplicativo. Que você bota lá no aplicativo e ele já vai te dar direitinho o que acontece. Tá? O que é? Ó, o CID já está traduzido 11. A última vez que eu tinha visto 11, ele não estava traduzido. Estava no 10. Tá? Mas já deve estar agora. Passou esse período aí todo mundo preso. Tá? Tá certo, professor. Obrigada. Então, o que significa esse CID 82.4? Tetraplegia espástica. Tá? Então, esse CID, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que esse paciente é tetraplégico, tá? E o quadro é espástico. Isso é decorrente da lesão medular completa. Beleza aí? Podia ter só G82,
Então, ele teria só uma lesão medular. Ou ele seria paraplégico, ou seria tetra. Então, ponto 4, a gente já sabe que é tetra. Tá? Mas aí tem um aplicativo no celular. Hoje o celular facilitou a vida. Sabendo usar, ele adiantou a vida mesmo. Então, na história do paciente, ele me perguntou, o que mais incomoda? Ele queria tirar a sonda de urina, tá? Imagina um jovem com um saco de urina de 2 litros carregando para todo lado na cadeira de roda. Isso é muito constrangedor, tá? E eu quero ser independente, não queria ajuda de ninguém. Então, eu não queria voltar a andar. Então, às vezes a gente pensa, não vou nem perguntar para o cadeirante o que ele quer, porque ele vai falar que quer andar. Não. A sonda. Então, só em você arrumar uma sonda, né, que tem um coletor menor, que ele consiga colocar ali na perna e coloque a calça por cima, e já escondeu esse coletor, pronto. Você já realizou aí grande parte da queixa do seu paciente. Você não tirou a sonda, mas você escondeu o coletor. Já faz parte do seu objetivo. Nosso objetivo terapêutico, um dos primeiros, é a gente conseguir suprir a queixa principal. Tá? Depois, na história da doença atual, o paciente relata que no dia 25/2/94 sofreu uma fratura de coluna cervical ao mergulhar em água rasa. Então, mergulhou na piscina e bateu a cabeça no fundo. Relata que após o trauma da cabeça no fundo da piscina, não conseguia nadar e ficou boiando. Ao ser retirado da piscina, da água, apresentava somente movimento de membro superior, porém relata que ao ser transportado para o hospital, perdeu os movimentos do mesmo membro superior também. Então, a gente já consegue saber o que aconteceu, bateu a cabeça no fundo, como aconteceu, teve esse trauma, o quadro clínico, perdeu movimento em membro, né? Tinha movimento em membro superior assim que bateu a cabeça no fundo, mas quando foi socorrido, provavelmente não recebeu um socorro ideal. Foi encaminhado ao hospital, onde foi diagnosticada fratura de C5 e C6, com uma lesão medular em C4, C4 e C5, com lesão medular em C4, foi encaminhado para neurocirurgia. No dia seguinte, foi realizada a redução da fratura com placa, né, com osteossíntese, ali com a placa e parafuso, enxerto ósseo na cintura pélvica. O paciente foi encaminhado para o Hospital Sara, onde ficou durante 8 meses internado, nessa condição de tetraplégico. Em 99, então, estava em 94, 99 foi morar numa fazenda, ficando lá sem fisioterapia, e voltou a fazer fisioterapia aqui, em 2003, quando avaliei esse paciente aí. Então, só conseguia, controlar o tronco, mas controlar como? Sentado na cadeira de roda, não caía para o lado, e se alimentava com adaptação. Com uma órtese na mão, conseguia levar a colher à boca. Então, dá para a gente identificar aí a história toda do paciente. Tá? Todo o quadro do paciente aí dá para a gente identificar. Então, nós vamos tratar o quê? Ela nesta condição, nesse momento. Apoiada na cadeira, ela fica, e com o suporte ela consegue alimentar. Então, essa é a parte do tratamento. Então, ela não consegue tocar a cadeira, não consegue rolar no leito, não fica em pé. Esse é o que a gente precisa fazer. Então, o que ela consegue aí de atividade de vida diária? Se alimenta com adaptação e escova o dente com adaptação. Que ela apresenta de história patológica pregressa, hipotensão ortostática, então fica em pé. Ela tende a
abaixar a pressão arterial, nega diabetes, nega hipertensão, nega cardiopatia, e a gente sabe que ela realizou essa cirurgia de redução de fratura. Tá? E aqui, ó, por que dessa hipotensão? Só para a gente entender. É como a lesão dela foi alta, lesionou aqui, ela perdeu toda a inervação do sistema nervoso simpático, o que iria compensar a pressão dela, subir a pressão na hora que ela ficasse em pé. E aí é o que a gente precisa compensar. São os medicamentos, ó, baclofen, que é para diminuir um pouquinho o tônus e a espasticidade, diazepam, também com o mesmo objetivo, e retemic, para ela aumentar a contração ali, reter um pouquinho mais de urina, né? Já que ela estava com a sonda do tipo cistostomia, tá? Direto na bexiga. História social. Oi, fala aí. Então, em caso de medicamento, quando a gente for colocar, não precisa colocar o horário. Só colocar o medicamento e a quantidade do medicamento. Seria bom o horário também, tá? Por que não tem o horário aqui? Porque eu estava lembrando desse paciente e escrevendo. Ah, entendi. Tá? Isso, não tá ideal, não. Isso mesmo, o ideal é que tivesse o horário. Memória boa para lembrar de todos esses medicamentos. Tá? Mas é isso, dele eu estava lembrando. Na verdade, eu estou falando dele, mas é dela. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, a história social, o estudante, não bebia, não fumava, mãe, hipertensa controlada. Um único achado aí que estava sendo relatado. Então, exame complementar, a gente olha para ver, por exemplo, na radiografia, se tem alguma coisa, tá? Se tem algum sinal ainda. Não é do paciente, não, tá? Então, o que podia ter acontecido é isso. Tem lá um escorregamento, tem uma fratura e a redução que foi feita com o paciente. É isso aí que a gente... Gente, muito grave. É o que nós vamos encontrar, isso aí mesmo. Então, a gente olha lá o quadro, ó, essa história é uma história de um paciente com um quadro parecido. Olha o que ele fez com a vértebra, ele fraturou a vértebra no meio. Como foi isso, professor? Ave Maria. Ele caiu de cima, caiu de cima de uma árvore, em cima de uma madeira, uma carroça, olha o que ele fez, ó. Com isso, ele lesionou, nessa imagem aqui, a gente vê que ele lesionou parcialmente a medula dele, ó. Então, ele ainda tem uma partezinha aqui, ó. Ô, professor. Oi? Isso aconteceu com o meu cunhado. Ele caiu de um andaime, trabalhando, há 3 meses atrás. Agora, ele não precisou fazer cirurgia, não. Ele ficou usando aquela hóstase um bocado de tempo. Isso. Cervical? Ele está bem melhor. Foi. Cervical, não. Torácica. Torácica, é o Gevete. Usou o colete do tipo Gevete. Isso. E o resultado dos exames dele, assim, do raio-x, está tendo bom resultado. Assim, no caso, está consolidando. Ótimo. O lugar e ele está andando tranquilo? Tranquilo, mas sempre usando a órtese, entendeu? Ótimo. Beleza. Aí o que vai acontecer? Ele vai consolidar aqui, ó. Pronto, resolveu. Também é porque ele é jovem, né? E também porque não foi a medula. O problema é a medula. For a medula, aí vai perder a função, o movimento. Então, ou a via descendente aqui, a parte motora, ou a parte sensitiva que está subindo. Então, de não pegar na medula, que é a melhor parte. Não pegou na medula, ele não tem nenhuma alteração, nem motora, nem sensitiva. Se comprometer... deu uma sortezinha no momento. Deu uma sorte importante aí. Eu falei com ele, tu nasceu de novo, bicho. Ele é capitalizado. Um andame bem alto, ele trabalhando. Com esses andames que pega esses armários, esses negócios de atacadão, de ferro.
Ele trabalha com isso, pré-moldados, eu acho, sei lá o que é aquilo. Ele caiu daquelas alturas. Deu sorte, porque se ele tem uma fratura, por exemplo, aqui, ó, e escorrega o fragmento aqui para dentro, aí que tem um risco, que ele pode comprometer alguma motricidade. Entendi. Ó, aqui o exemplo, ó. Esse paciente aqui, ele recebeu um tiro, tá? Então, o tiro passou aqui, ó. Ó, a gente vê a medula aqui, seguindo até aqui, ó. Cadê a medula nesse nível? Não tem medula. A gente vê a medula de novo aqui embaixo. Então, o que que aconteceu aí? Esse tiro que ele recebeu lesionou a medula tanto de maneira ascendente quanto descendente. Por quê? O fragmento da bala, a hemorragia, um risco aí de uma infecção nessa região, tudo isso aqui, ó, era para ele ter uma lesão medular aqui. Ó, a lesão medular foi sendo ascendente, chegou nesse nível. Então, daqui para baixo, ele é paraplégico, com uma paraplegia total. O nível de T1, a paraplegia dele, ó. Então, da axila para baixo, ele não sente nada e não movimenta nada. Então, o exame de imagem vai ajudar a gente a visualizar isso. Igual no que você falou. Se a gente olha lá o exame de imagem, a gente iria entender por que ele tem todos os movimentos. Porque a medula ia estar passando aqui, ó, tranquilamente e seguindo lá para baixo. No caso desse nosso paciente aqui, ele não tem. Então, os exames complementares vão ajudar nesse aspecto. Nesse aspecto de poder identificar a possível causa, os possíveis achados desse paciente. Ok? Ok. Professor, e aí, que exame é esse? E dá para ver ressonância. 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 Ressonância é ótimo. Dá para a gente ver tudo mesmo. Ressonância é maravilhoso. Por isso, né, o preço. Por isso que ela é mais cara. Mas a ressonância é muito boa. A gente consegue saber exatamente o que está acontecendo com o paciente. Tá? Deixa eu só ver se com tela inteira, com a tela cheia aí, se vai sumir alguma coisa. Me fala aí. Sumiu algum texto? Não, professor, está inteira. Então, vou falar assim, tá bom? É porque eu vou mostrar algumas coisas assim, ó. E aí, se não tiver assim, vai atrapalhar, tá? Então, vimos lá a anamnese, como eu mostrei. Agora, vamos para a parte do exame físico. Vamos identificar o que está acontecendo com os pacientes. Então, o exame físico, ó, a anamnese serviu para a gente colher a história, saber possíveis causas, o que está acontecendo com o paciente, tentar entender um pouco o que está acontecendo com ele. E agora, o exame físico vai trazer para a gente o quadro clínico dele, as características físicas desse paciente. Em alguns momentos, a história não diz nada para a gente, não é nada conclusivo, a gente não entende direito. Mas o exame físico vai trazer o que é necessário fazer com ele, tá? Então, vamos ver lá, ó, a avaliação, né? Então, a pressão arterial. Então, se está boa, se não está. Então, descrever lá. Dá para ver, professor, tranquilo. Dá para ver aqui? Então, aqui, ó, pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, documentar aí a pressão arterial, como é que está, a inspeção. Então, o que nós vamos ver aí na inspeção? Vou passar um pouco. Vai olhar o paciente, ó, e vai descrever o que você está vendo. Então, você está vendo ali, ó, um pós-cirúrgico, um edema, alguma coisa, tá? Uma área que está com sinais de inflamação. Então, você sempre vai descrever na inspeção o que você está vendo. Aí são imagens, né, da internet, aqui não, aqui é de um paciente. Então, você consegue visualizar, ó,
ali o que está acontecendo. A ferida aberta, uma perna que aparentemente está com atrofia, a gente vê que tem um diâmetro menor, já que a região do gastrocnêmio quase não tem massa muscular. Aqui um sinal parecido com herpes zoster. Então, nós vamos descrever na inspeção o que a gente olha e consegue visualizar. Tá? Então, a postura do paciente, as alterações que o paciente apresenta, a gente descreve lá na inspeção. Então, no caso da paciente que eu estava dando o exemplo, que ela mergulhou em uma piscina, o que a gente teria ali? Teria, né, a paciente cadeirante, né, com hipercifose torácica, com protusão de ombro, tá? Com pés equinos, então a gente consegue descrever o que está vendo. Com cicatriz de cirurgia na cervical, com cicatriz de úlcera de pressão no calcâneo, então a gente escreve o que a gente está conseguindo visualizar. Alguns casos a gente pode acrescentar aqui, ó, uma avaliação postural, que também não deixa de ser inspeção, por isso eu coloquei junto. Então você pode avaliar o paciente de frente, de lado e de costa, se ele conseguir ficar em pé. Assim como o paciente não consegue ficar em pé. Esse nosso exemplo ele é paraplégico. Você avalia ele deitado e avalia ele sentado. Então, como que ele está deitado em decúbito dorsal? Como que ele está sentado para poder fazer essa... Como que ele fica sentado na cadeira de roda? Por que a gente documenta assim? Porque esse paciente vai passar a maior parte do tempo nessa condição. Beleza? Depois nós vamos lá para a palpação. Então, ó, dá licença, viu, seu João? Vou precisar encostar no senhor aqui um pouquinho. Pede ali licença para o paciente. Avalia, ó, tônus. Avalia o quadro álgico. Descreve o quanto que dói. Descreve na escala de Ashworth qual é o tônus. Então, o que seria esse tônus? Ó, vamos avaliar ali pela movimentação passiva. Fez o movimento passivo, não sentiu resistência, não tem aumento de tônus. Tá? Ou sentiu um pouquinho de resistência, um leve aumento de tônus, um sinal de canivete. Abrindo um canivete, não tem uma resistênciazinha no início e depois cede? Pronto, aqui também. Eu precisei colocar muita resistência, moderado aumento de tônus, e você vai quantificando os valores. No caso dessa paciente, precisa botar muita força para ter o movimento em membro inferior. Então, aumento acentuado de tônus. Ou você pode colocar a força que for e você não consegue fazer movimento em direção nenhuma. Ou em flexão ou extensão. Então, esse paciente está com uma limitação, um tônus tão aumentado que chega a não permitir movimento. Tá? Ele está limitado em um determinado padrão. Então, essa escala está quantificando essa espasticidade. Esse movimento vai ser feito de maneira passiva. Quadro álgico, nós vamos quantificar como? Ó, na escala visual analógica. 0, dor nenhuma. 10, a pior dor que já sentiu na vida. Eu acho que está 7. Pronto, está aqui 7. Eu acho que está 4. Pronto. Para que no segundo momento você possa avaliar e ver direitinho aí se ele está melhorando, ó, ou se o paciente está piorando. Tudo em paz? No caso dos pacientes neurológicos, às vezes, né, os neurológicos, às vezes não têm sensibilidade dolorosa. Por isso, mais para frente, nós vamos testar essa sensibilidade também. Porque aqui você pergunta se dói, mas ele pode falar, não estou sentindo dor nenhuma, não. Tá? Depois vamos avaliar, ó, movimento passivo. Como que nós vamos avaliar? Amplitude. Oi? Fala aí. Oi, fala aí. Ô, professor, você repete que a internet caiu aqui rapidinho. Só a parte do
Esse é o nome. Tônus? Não, ou da movimento da passivo? Escala. Ah, tá. Do tônus e o quadril. Tá. Repito agora. Deixa eu ver. Vou descer aqui, ó. Vou repetir assim. Desse tamanho tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá? Pronto. Então, ó, no tônus, nós vamos fazer movimentos passivos para poder ver se ele tem uma resistência a essa movimentação. Então, o nível 1 é o nível que a gente considera normal. Por que normal? Ele não vai ter um aumento de tônus, então é o nível 1, é normal. Nós temos um tônus mínimo, mas ele não está aumentado. Pronto, ótimo. A gente espera que todo mundo, né, estivesse nesse quadro. Pode ter um leve dano, então leve aumento de tônus. É o sinal de canivete. Qual é a característica do sinal de canivete? Tem ali um aumento de tônus, porém um aumentozinho no início do movimento e no final, essa amplitude está com tônus bem próximo do normal. Nível 3, o que a gente encontra? Precisa colocar grande força para vencer a resistência, mas você consegue fazer ela na sua amplitude total. O nível 4 tem uma força grande, você precisa colocar muita força para conseguir realizar um movimento inteiro, e o tônus aumentado do nível 5, você não consegue, mesmo colocando a força inteira, atingir essa movimentação completa. Tá? Isso aí é um tônus muito aumentado. Ele está rígido, ou em flexão, ou em extensão. Então, normalmente, o braço está fletido e a perna está estendida. Tá? Com relação à dor, então, ó, nós temos a escala visual analógica, a EVA. Então, de 0, dor nenhuma, a 10, a pior dor que já sentiu, nós vamos pedir para o paciente quantificar. Ah, não, eu acho que está aqui, ó, 5. Então, se está aqui no 5, amanhã está 7, ele piorou. Ah, amanhã está 2, ele melhorou. Tranquilo? Então, por isso que é importante que a gente pergunte para o nosso paciente se ele está com dor, qual é o nível de dor, se ela está melhorando, se ela está piorando. Tranquilo? Deu para acompanhar aí? Ô, professor, Oi? No caso da minha mãe vai ser minha paciente. Aqui eu lhe Beleza. falei que ela tem degeneração da bainha de mielina, foi constatada no exame. Uhum. E ela tem, né, suas debilitações mesmo, dificuldade. Ela sente dor, claudicação, como eu já tinha lhe perguntado. Ela sente formigamento, as pernas tipo formigando, e ela tem uma certa dificuldade, às vezes, de deambular. Quando ela começa a andar, ela sente dor na região do quadril, do glúteo, entendeu? Descendo para as partes inferiores mesmo, na parte periférica dos pés, né, no caso dos dedos. Vai doer mais a periferia mesmo. Tenta documentar todos esses quadros e ver, quando ela te falar dor, você tenta ir por segmento. Ah, no quadril está quanto? Ah, está 6. Ah, e no joelho? Ah, o joelho até que não dói quase nada, 1. E o pé? O que dói muito é a planta do pé. Nossa, a planta do pé está 9. Então, você descreve por cada nível o que ela está sentindo de dor. Por que eu estou falando assim de cada nível? Porque muito provavelmente vai doer mais tornozelo e pé nela. Periférico, né? Isso. Tá? E por que isso afeta mais a região inferior, professor? Eu vejo a maioria das pessoas que têm esses problemas, relata mais a região inferior. Porque esse comprometimento vascular, né, que a diabetes causa, ela vai comprometer a parte mais distal, onde tem mais vasos para vulneráveis a isso, e também porque o retorno venoso já não é o melhor na porção distal. Entendi. Então, se a pessoa faz menos movimento, não tem ali a fossa, né, a bomba tibiotársica para ajudar, é um fator que pode piorar a situação. Tá? Por isso que normalmente o membro inferior é o mais acometido.
Até a questão do tônus, né? Influencia, né? O dela vai ser diminuído, o dela não vai estar aqui, ó. O dela vai estar abaixo desse daqui. Então, é considerado flacidez. O pé provavelmente caído e um pé arrastando na pontinha do pé, que está flácido. É por isso que o retorno venoso também é meio comprometido, né? Porque isso, tem um ditado que a panturrilha é como se fosse a segunda bomba, né? De impulsão do sangue, né? O povo fala, né? No caso, o músculo ajuda. Como ela tem uma fraqueza, o retorno venoso vai ser diminuído. Entendi agora. Obrigada. Beleza. Fala aí. Tá. Beleza? Ótimo. Vou passar aqui um pouco. Então, a avaliação ali da palpação. Apertou ali, viu se tá. O que você vai ver também na palpação? Além do tônus, né? Eu falei do tônus do quadro neurológico. Você vai ver, vai sentir se tá quente. Olha o sinal aqui, ó. Sinal de cacife. A gente vê aqui, ó. O quanto de edema, ó, a marca aqui da mão. Então, a gente consegue perceber os graus do edema do paciente. Então, você apertou ali, ele cedeu muito, ó, e levou mais de 2 minutos para reverter, é um edema muito severo. Tá? A gente quantifica aí também. Então, a gente vê a coloração, vê o edema, mas também faz a parte de tônus. Não pode esquecer a parte de tônus, tá? Então, só voltar aqui um pouquinho. Vixe, por que fica preto assim, professor? Falta de vascularização severa, aqui é trombose, então devia ter vascularização aqui, um trombo veio aqui, ó. E aí ele não consegue mais nutrir essa área. O meu vizinho, que é diabético, ele faleceu, ele ficou assim primeiro, depois amputou. Isso que eu ia falar, isso aqui tem que tirar essa região daí. Meu Deus. Então, nós vamos avaliar também aí na palpação, lembrando da sensibilidade, mas depois nós vamos avaliar com maior precisão a sensibilidade. Tá? Então, ó, aí ainda na inspeção, algum encurtamento, alguma aderência. Então, movimento passivo, nós vamos ver o arco, a amplitude completa de movimento. Então, testar nível por nível, a rotação, flexão de cervical, movimento de membro superior, de membros inferiores, de tronco, para ver se existe alguma limitação. Percebeu alguma limitação, você já sabe que quando você for solicitar o movimento voluntário, você já sabe que esse movimento voluntário não vai ser o ideal, tá? E aí depois nós vamos solicitar o movimento voluntário. Então, quem é que faz aí o movimento voluntário? O que a gente quer avaliar quando a gente pede movimento voluntário? Primeiro, saber, ó, na área 6 e 8 do córtex cerebral, ali à frente do giro pré-central, na área pré-motora, nós vamos realizar o planejamento motor. A gente espera que esse planejamento motor seja enviado para os núcleos da base, tá? Então, planejou, mandou aqui para os núcleos da base e também mandou para onde, ó? Mandou para o cerebelo. Então, sempre que a gente pensar em qualquer movimento, nós vamos mandar imediatamente para o núcleo da base e para o cerebelo. Núcleo da base, para a gente saber se a gente tem alguma memória de movimento. O cerebelo, para ele tomar conhecimento do que você quer fazer. Por quê? Porque o cerebelo é o que vai fiscalizar a motricidade. Tranquilo? Depois de ter enviado para o núcleo da base, a gente manda de volta para a área 4, agora no giro pré-central, para que o movimento comece. Então, quando a gente pede um movimento para o paciente, a gente está analisando tudo isso aqui. Se ele consegue planejar, se ele lembra como é que faz, se ele sabe como começar o movimento. Sei começar. Pronto, começou a movimentação, ó.
A partir disso, foi lá para o segundo neurônio motor. Então, o primeiro, ele desce pelo primeiro neurônio motor, depois pelo segundo. A partir daí, ó, nós vamos criar o quê? As aferências do movimento. Então, aferência proprioceptiva, aferência vestibular, e vai chegar no cerebelo o movimento realizado. O que o cerebelo faz? Compara o que você quer fazer com o que você está fazendo, que é a fiscalização do movimento. Então, dentro de neuro, quando você pedir um movimento para o seu paciente, você tem que ter tudo isso aqui em mente, ó. Por quê? Porque isso vai acontecendo de maneira gradativa. Vê se assim some. Aparece aí? Então, ó, primeiro passo. Fez o planejamento, foi para o núcleo da base e foi para o cerebelo. Depois, dos núcleos da base, foi para a área 4, que é a nossa área de movimento voluntário, que a gente decide, eu quero movimentar ou não quero. A partir daí, ó, desce pelo primeiro neurônio motor até a medula, para que da medula saia o segundo neurônio motor e vai fazer o movimento. Pronto, começou a movimentar. Olha o cara aí, ó, felizão andando. A partir disso, o corpo não está mudando a posição, a cabeça não está sacudindo, pronto, ó, a cabeça sacudindo, o labirinto manda as informações relativas ao movimento da cabeça para o cerebelo. Os estímulos proprioceptivos são enviados para o cerebelo. Agora você tem o real, o realizado. Pronto. O cerebelo compara um com o outro, está tudo lindo. Então, quando a gente solicitar o movimento, é isso aí que a gente quer saber. Se ele lembra como é que faz o movimento, tá? Então, ele não está sabendo como é que faz, ele esqueceu, a lesão está aqui. Aí ele não lembra como planejar o movimento, se começa a dar um passo primeiro, depois dá outro, está aqui a lesão. Aí ele lembra, consegue lembrar, planeja direitinho, mas ele não sabe como começar, está aqui. Ele consegue fazer tudo, beleza, mas ele está sentindo um peso enorme, está nesse neurônio motor. Ou nesse, ó, pode ser até o relato que você falou da sua mãe. Lesou o segundo neurônio, a lesão periférica, vai sentir peso. Não, consegue fazer tudo, mas na hora de realizar sai tudo errado. A lesão está aqui, ó, no cerebelo. O álcool não faz isso, então ele não consegue fiscalizar a movimentação. Tranquilo aí? Então, quando nós formos avaliar o paciente, nós vamos tentar identificar aonde está esse comprometimento. Então, ao solicitar um movimento voluntário, o que a gente está fazendo? A gente quer saber se ele é capaz de realizar o movimento ou não. Tá bom? Então, se ele for capaz de realizar, ótimo. Se ele não consegue realizar, aí a gente precisa identificar aonde está o comprometimento dele. Tá claro aí? Tá sim, professor. Se daí só com o tempo. Vou fazer a aula toda, assim, depois a gente para, né? E tira a dúvida, treine a avaliação para a gente poder tirar as dúvidas, tá bom? Vamos depois, ó, vimos lá, como eu falei do neurônio, ó, esse aqui, segundo neurônio motor. Como que a gente avalia o segundo neurônio motor? Ele participa diretamente do arco reflexo. Então, quando a gente percute lá em uma musculatura, captou ali, neurônio sensitivo do fuso que está aqui. Ele vai à medula, ó, faz uma sinapse com um neurônio motor, ele vai gerar contração.
Então, em a gente percutir no tendão, a gente estira esse fuso e emite essa resposta. Então, a gente está testando o segundo neurônio motor. Se tiver um dano, né, lembrando que o primeiro neurônio está aqui, está saindo lá do cérebro. Ó. E o que ele faz? Ele vai conseguir modular esse reflexo. Se tiver um dano nesse primeiro neurônio motor, esse reflexo vai ficar aumentado. Então, a hiperreflexia é um sinal de lesão do primeiro neurônio motor. Se tiver uma lesão do segundo neurônio motor, o que acontece? Pode percutir aqui, nada vai acontecer. Então, lesão do segundo neurônio motor, o reflexo vai estar diminuído ou abolido. Então, a gente já consegue perceber aqui se a lesão é do primeiro neurônio ou do segundo neurônio motor. Tá bom? Então, no caso lá da sua mãe, que tem uma neuropatia diabética, o reflexo vai estar aumentado ou diminuído lá no calcâneo, por exemplo. O que você acha? Eu acho que vai estar diminuído. Perfeito. Diminuído ou abolido. Com certeza. Eu convivo com isso. Isso. Se tiver um dano, né, lá ao sistema nervoso central, o reflexo vai ficar aumentado. E esses níveis que eu estou colocando aqui são os níveis que existem as sinapses. Então, o nível que entra o neurônio aferente e faz a sinapse com o neurônio eferente. Então, de C5, C6, L4, tá? Em cada nível desse. Tranquilo aí? Tranquilo. Tudo em paz? Tranquilo, professor. Isso, vou falar de tudo, mas depois nós vamos ver separadamente as doenças e os quadros para facilitar. Aqui é só para dar um apanhadão geral, como um resumão geral. Ô, professor, nessa parte de reflexo aí, a gente coloca como? A gente coloca se existe o tal reflexo ou não. Isso, sim, se ele vai estar normal, se ele está aumentado, se ele está diminuído ou se ele está abolido. Ah, tá bom. Tá? Então, se ele estiver aumentado, hiperreflexia. Se ele tiver diminuído, hiporreflexia. Se ele estiver abolido, arreflexia. Você documenta aí. Tá bom? Tá bom. Teste de Romberg aí. Nós vamos avaliar o cerebelo agora. Tanto aqui quanto aqui. Então, teste de Romberg. Simples. Nós vamos colocar o paciente em pé, né? Então, ele está em pé, com um pé encostado no outro. Isso aqui era um sapato que eu queria fazer. Ele vai estar com os olhos fechados, ele tem que ficar 10 segundos em pé, ou com os braços abertos para o lado, ou com o braço para frente. Ele tem que ficar 10 segundos, mantendo esse equilíbrio. Se ele conseguiu, beleza, realiza. Se ele abriu o olho ou desequilibrou, ele não realiza. Desequilibrar ao ponto de precisar chegar o pé para o lado. Romberg sensibilizado, tá? Ou modificado. Um pé, na frente do outro, ele tem que ficar também os 10 segundos. Nós estamos testando aí zona medial do cerebelo, tá? Então, se a gente olhar aqui, a gente está... Vou usar um desenho que eu já fiz que está aqui. Pode ser? Será que a gente consegue entender? Vou tentar explicar para ver se a gente entende ou eu faço outro. Legal. Tá? Dá para entender? Então, veio o estímulo, vestibular aqui. Tá? Vou colocar até um amarelo aqui para... Então, vem o estímulo aferente aqui, vai para o cerebelo relativo ao quê? Ao posicionamento da cabeça no espaço. Vem também informação aferente para o cerebelo, relativa à localização do corpo no espaço, que é a propriocepção. Pronto, chegou isso tudo no cerebelo.
Na zona medial do cerebelo, olha o que ele vai fazer. Ele vai mandar as referências relativas à postura e equilíbrio. Olha onde ele vai controlar. Ele vai controlar esqueleto axial. Então, o equilíbrio vai ser controlado aí pela zona medial do cerebelo e vai controlar o tronco e a região proximal dos membros. Tranquilo? Que é onde tem esses tracinhos aí. Tá? A zona intermediária, ó, aqui e aqui. O que ela vai fazer? Ela vem aqui e controla agora os movimentos finos. Olha onde ela está controlando. Somente a porção distal dos membros, na região da mão e dos pés. Relativo ao quê? Não tem aquela manobra de indicador nariz, indicador, índex, nariz, calcanhar, joelho, são manobras de precisão, movimentos finos. Beleza? Então, se a gente quer testar o equilíbrio, você pede para ele juntar os pés e você está testando a zona medial do cerebelo. Se você pede para ele encostar a ponta do dedo na ponta do nariz, você está testando zonas intermediárias. E a zona lateral do cerebelo, ó, essas aqui, está fiscalizando o movimento. Não tem lá o planejamento? Então, a zona lateral fiscaliza o movimento que você está realizando. Se houver uma alteração nesse nível, vai ter uma dismetria. Então, o paciente tem um passo incorreto, tem uma dificuldade de movimentação, tá? Usa uma força em excesso. Então, nós podemos avaliar todos esses níveis. Como? Tá tranquilo aí? Deu uma luz? Estou recapitulando. Muito rápido ou não? Professor, Tá tranquilo. dá para entender, mas isso daí só com treinamento, viu? Tem que estudar um pouquinho. Estão cansados? Vamos mais um pouquinho? Não. Pode continuar, professor. Isso, eu vou fazer um apanhado geral e depois a gente vem com calma revendo isso aí, tá? Vou fazer um apanhado geral até para que esteja salvo para vocês com o apanhado geral. E aí, quando vocês forem avaliar os pacientes de vocês, aí eu tiro essas dúvidas separadamente, tá bom? Eu vou mostrar alguns vídeos também desses atendimentos. Então, ó, Index está testando a zona intermediária do cerebelo para ver se você acerta ou não. Index nariz, também. Calcanhar joelho, também. Diadoxinesia quer dizer o quê? 2, né, movimentos. Então, movimentos alternados, que seria ali bater a mão de um lado aberta, ó, para o outro, a palma da mão para cima e para baixo. Ou mesmo bater palma. Isso a gente está avaliando diadoxinesia. Então, tem um DVD da Xuxa lá que tem soco-soco, bate-bate. Só faz isso quem tem uma boa capacidade na zona lateral do cerebelo para poder fiscalizar essa região. Então, nós vamos avaliar o cerebelo dessa forma aí. Tá bom? Depois nós vamos para a parte de... Deixa eu ver se tá. De sensibilidade. Então, sensibilidade tátil. Então, vai ver lá se ele sente o tato, aonde que está sentindo, qual é o nível que está sentindo. Nós estamos vendo ali a parte do fascículo grácil e do fascículo cuneiforme da medula e o giro pós-central do córtex cerebral para ver se está sendo interpretado. Depois, que pode ser com o próprio pincelzinho do martelo, pode ser com algodão, pode ser com o dedo sem apertar, caso você não tenha nada. Depois vamos ver a térmica e a dolorosa, que estamos avaliando aí, espino talâmico lateral, que é quem sobe com dor e temperatura. Barognosia é a capacidade de identificar
pressão. Então, estamos avaliando tracto espinotalâmico anterior, para ver se ele está subindo com essa informação. Ele leva pressão e tato protopático, tato grosseiro. Propriocepção, nós vamos ver se o paciente é capaz de localizar o corpo no espaço, então, movimento passivo. Pergunta aí, todos esses testes com o olho fechado, tá? E você encosta no segmento e pergunta, estou encostando no senhor? Ele vai falar, sim, aonde? Ah, na testa do lado direito. E agora? Ah, na bochecha do lado esquerdo. E agora? No queixo do lado direito. Você vai gradativamente perguntando, sem falar para ele aonde você está pegando. Ah, eu estou pegando no seu queixo? Não. Você pergunta se está encostando ou não. Se ele falar não e você não estiver encostando, beleza. Você fala, e agora? Muda e segue. Não precisa falar para ele, ah, tá errado, viu? Não. Tá? A propriocepção, a barognosia, você aperta mais um lado que o outro, ele tem que ser capaz de distinguir essa força. Propriocepção, você descreve, faz o movimento e pede para ele descrever qual lado está mais elevado, se está fletido, se está estendido, tá? Grafestesia, você pode fazer ali um estímulo, um desenho, em um segmento, na mão, em algum lugar, para ver se ele consegue discriminar esses vários pontos do desenho e criar uma imagem e falar letra, ou falar uma bola, um quadrado. Também a gente está avaliando aí fascículo grácil e cuneiforme, que estão na parte posterior da medula. Então, quando a gente pede, né, olha lá o exame de imagem, ó, essas vias que eu estou falando, que elas trafegam aqui pela medula, a gente percebe que aqui todas foram lesionadas. Então, a gente tem que lembrar o quê? Dessas vias que estão na medula, tanto ascendente quanto descendente. Então, a via descendente aí, a motora, é o tracto córtico-espinhal. Então, ele vai descer com a motricidade. Se comprometeu ele, perde a motricidade. Tá? Então, a esclerose lateral amiotrófica lesa o córtico espinhal. E aí perde a motricidade, que é uma via descendente. As vias, vou passar aqui, as vias ascendentes, ó, fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Está levando para o cérebro o quê? Está levando para o cérebro propriocepção, sensibilidade vibratória, tato fino, tá? Ou tato epicrítico, e está trafegando pela parte posterior da medula. Então, existe lesão que compromete só posterior, existe lesão que compromete só anterior. Então, essa avaliação de sensibilidade vai dizer para a gente onde está o comprometimento. Então, aqui, ó, o que ela leva? Propriocepção, sensibilidade vibratória, tato fino e estereognosia, que é a capacidade de pegar um objeto com essa sensibilidade e identificar o formato. Então, a informação entra na medula, ó, trafega pela parte posterior, no nível do bulbo ela cruza, para ir lá para o cérebro para ser identificado. É esse trajeto que a gente está tentando identificar. Beleza? Outra via aqui, ó, espinotalâmico anterior. Ele leva, como eu falei, barognosia e leva o tato grosseiro, o tato protopático. Então, quando a gente aperta lá e vê se ele identifica a pressão, a gente está testando a porção anterior da medula. Então, tato fino, a gente testa a porção posterior, propriocepção, porção posterior também. Espinotalâmico anterior, pressão, testamos a frente da medula. Olha o que a gente está fazendo. A gente está testando cada região da medula. Ó, porção lateral agora. Olha aqui, ó, entra e trafega pelo lado da medula para conduzir para o cérebro a informação. Então, tracto espino, talâmico lateral, leva para o cérebro, dor e temperatura. Então, a gente consegue testar com esses 3 testes aí, se a medula do nosso paciente está íntegra. Beleza? Então,
Nós podemos fazer isso e avaliar direitinho a medula. Aqui é uma via que a gente não consegue testar, tá? Mas ela também trafega tanto o anterior quanto o posterior. Por que a gente não testa? Porque é uma propriocepção inconsciente, o cerebelo que usa para manter a gente equilibrado e alinhado. Tudo em paz aí? Depois nós vamos fazer separadamente com casos clínicos, tá? Eu sei que está pesadinho, eu sei que está bem pesado, mas nós vamos fazer por casos clínicos. E na avaliação, nós vamos avaliar a marcha. Então, os vários tipos de marcha que tem. Tem uns 10, pelo menos, tipos de marcha. Então, marcha escavante, marcha festinada, ceifante, propulsiva, parkinsoniana, miopática, anserina, todas têm determinadas características das perdas que elas estão gerando. Aí eu vou mostrar em casos clínicos para vocês. Então, a gente descreve o quadro. Posso pegar o exemplo da sua mãe de novo? Então, provavelmente, a sua mãe tem uma marcha escavante. Ela arrasta a pontinha do pé no chão ou não faz uma boa dorsiflexão durante a marcha. Então, ela levanta um pouquinho mais o joelho para dar um passo. É uma marcha característica da fraqueza do tibial anterior. Então, a marcha... ela anda um pouco arrastando. Arrastando, né? Isso não levanta mesmo. O pé como nós levantamos. Ela não tem força para levantar tanto. Ela anda devagarinho, arrastando. Isso. É característico mesmo. E, como é que fala? A parte da região do pé dela, no caso, as artérias ficam bastante alteradas, eu observo. E, às vezes, a região fica um pouco escurecida. Aí eu creio que é estagnamento do sangue, né? Fica estagnado naquela região. Pode ser, viu? Pode ser. Aí o ideal é fazer uma ultrassonografia com Doppler para poder avaliar direitinho. Tá? Deve ser mesmo. Eu estou curiosa, estou doida para saber se ela vai ser liberada. É a melhor opção. A fisioterapia, eu vou levar ela no neuro segunda e ele vai dizer se ela está... É provável que ele peça uma ultrassonografia com Doppler, até para que tenha a segurança de fazer a fisioterapia. Tá? E eu queria dar continuidade. Claro, um profissional já formado, já experiente, vai dar os procedimentos, né? Mas eu, como futura fisioterapeuta, eu quero dar continuidade aqui. Já que eu tenho mais... mas deixa alguém começar, um experiente é melhor. E normalmente a gente atendendo nossos familiares não dá muito certo, não. São muito penosos, né? Dá certo, não. Então, documentou aqui a marcha, você documenta aí a marcha dela. E vai descrever se tem algum movimento compensatório. Tá? No geral, vai levantar o braço, inclina o tronco. Vai dar o passo, inclina ali a pelve. Tá? Beleza? Documenta aí também. E os nossos objetivos serão o quê? Da nossa avaliação. Todos os pontos alterados acima serão objetivos terapêuticos. Começando por qual? Pela queixa principal. Pelo que mais incomoda. Então, você vai enumerar os vários objetivos aqui para que o paciente fique bom. Tranquilo? Abolir quadro álgico, melhorar a marcha, facilitar a independência funcional. Descreve tudo aqui, ó. Beleza? O diagnóstico é físico-funcional. Então, o nosso paciente seria o quê? Tetraplégico. Tá? Então, vamos descrever. E o nosso tratamento vai ter que fazer o quê? Vai ter que atingir os seus objetivos. Se você coloca abolir quadro álgico, lá embaixo você tem que descrever como isso vai ser feito. Se você quer melhorar a capacidade funcional, você coloca aqui embaixo, melhorar a marcha, descrever qual característica de marcha. Melhorar equilíbrio, então você descreve tudo isso. Tranquilo? Tudo beleza aí? Tranquilo. Tudo beleza, professor.
Aí podemos propor o tratamento do nosso paciente. Tá? Cansaram aí? Não, professor, eu só vou poder fazer essa anamnésia com pessoas que têm problema neurológico algum tipo? Ou pode fazer com qualquer pessoa? Pode fazer com... o ideal é com o paciente neurológico, tá? Espera só um segundinho, gente. Um segundo.